Seja bem-vindo a mais um vídeo, e esse vídeo é um vídeo diferente. Esse vídeo eu vou falar sobre um dos pilares mais importantes para você dar certo, não só nos negócios, não só no supermercado, mas também na vida. Vou falar sobre mentalidade. E eu decidi falar sobre esse tema porque eu estou lendo um livro aqui, coloca na tela aí, produção. Estou lendo o livro, tem poucos livros no Brasil sobre varejo, no Brasil e no mundo. Então, eu já li do Walmart, do São Alton, eu já li o do Abílio Diniz, que inclusive eu já li os dois, tá tudo aqui, ó. Né? Esse aqui, Novos Caminhos, Novas Escolhas, e o outro ali. E agora eu parei para ler esse aí que tá aí na tela, que é o quê? Diferentes a Gigantes, que é a família Koch, lá de Santa Catarina, que é a maior rede de Santa Catarina, e eles estão no top 20, top 15 do Brasil, estão faturando bilhões. E eu tô lendo esse livro, certo? Cara, é muito bom de ler, muito bom, super indico, eu não terminei ainda. E quando eu terminar, eu vou fazer uma resenha só disso, aquele que eu faço. Analisar números, loja, por aí vai. Cara, vai ser bem legal. E aí pode voltar. E quando eu decidi, tô lendo o livro, e cara, e dono de supermercado, a história não muda, só muda o endereço. É muita sofrência, né? Então, eles contando ali no livro deles que eles começaram como feirantes, certo? Plantava na roça, não tinha onde escoar o produto, os produtos estragavam. Então, e é uma família de muitos filhos e sofreram pra caramba para chegar ao que é. Sofreram muito. E então eu decidi fazer um vídeo hoje sobre mentalidade. Então, o vídeo de hoje eu vou organizar quais são os pilares da mentalidade que um dono de supermercado precisa ter para vencer na vida. Você como empresário, a mentalidade do empresário vencedor, do dono de supermercado vencedor. E depois de vários livros que eu li, então já li do Abílio, do São Alton, Gigantes ali, esse aí do feirante que eu estou lendo, né, da família Koch, dentre outros. Eu já li o do Napoleão Hill, que é bem legal, que, cara, conta a história dos homens de sucesso dos Estados Unidos, que é a Lei do Triunfo, o manuscrito original, deixa eu ver se está aqui, acho que não está aqui não. Enfim, deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui sim, tá aqui, que é esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que é esse aqui, ó. Manuscrito original, esse aqui, cara, olha a grossura desse livro que eu já li. E aqui conta as leis do triunfo e do sucesso, que é o Napoleão Hill, sou fã do Napoleão. Ele entrevistou durante 20 anos os homens de sucesso da época dele, lá de 1920 dos Estados Unidos. Então, ele entrevistou Henry Ford, Thomas Edison, o presidente que é o Roosevelt, enfim, o cara da Michelin, do pneus. Os homens mais fera do mundo, esse cara entrevistou durante 20 anos. E depois ele traz um compilado de ações que esses caras têm em comum para chegar onde chegou. Certo? Então, nesse vídeo eu vou trazer um pouco do que tem aqui, um pouco do que eu vi do dono de supermercado e por aí vai. Mas o livro mais importante de todos é esse aqui, que é a Bíblia Sagrada, também está aqui, que tem várias histórias de superação, de sonhos realizados e por aí vai. A Bíblia é o livro principal de história de vida. Certo? Então eu vou trazer aqui a mentalidade do dono de supermercado vencedor. É isso que eu vou trazer, esse é o tema desse vídeo. E eu vou trazer 7 pilares aqui. Então fica que nós vamos derrubar esse conteúdo pesado, baseado em tudo que eu vi na minha vida. E olha que eu sou jovem. No momento que eu gravo esse vídeo, eu tenho 39 anos. E tudo muda. Então, eu me considero um menino perto do Thiago daqui de 30 anos, que talvez eu assista esse vídeo aqui lá no futuro e fale, meu Deus, Thiago, você não sabia de nada, hein? Pode ser. E eu refaça todo esse vídeo novamente. Então aqui eu trago o máximo de conhecimento que eu adquiri todo esse tempo estudando, tendo vivência, vendo empresa crescer como seta, vendo empresa quebrar, acompanhando histórias, que nem aqui, vocês viram quantas histórias de mercado eu já trouxe aqui? Paz Mendonça, Hiper Bom Preço, Dia, Sonda, quantas histórias eu trouxe aqui? Histórias de sucesso, histórias que fracassaram, e por aí vai. E assim é a vida. Trouxemos essa semana do Sendas, que também acabou, e assim é a vida, e aí a minha cabeça vai virando uma enciclopédia. Já entrevistei no meu podcast mais de 180 pessoas diferentes. E então eu vou trazer um compilado do que eu vi até hoje, nesse vídeo.
Então, antes de eu continuar, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações. E eu vou colocar a chamada do nosso evento presencial. Coloca aí, produção, por favor. Olha aí, ó, olha aí. E vai acontecer mais uma edição da maior imersão de marketing e vendas para donos de supermercados do Brasil. Estou falando do evento O Novo Supermercado, essa grande imersão presencial. E olha como foi a anterior. E eu, Thiago Vieira, e outros palestrantes especialistas em vendas em supermercado estarão presentes para elevar o seu faturamento, a sua loja a outro nível. E o objetivo é claro, dobrar o faturamento do seu supermercado com muita lucratividade. Garanta que 2026 seja o melhor ano da sua história e você bata todos os recordes de vendas. O evento acontece em São Paulo nessas datas aqui abaixo. Aperte no botão Saiba Mais e se inscreva agora. Tá, né? Então, olha só, eu gravei esse vídeo aí, você viu que loja bonita que nós gravamos o vídeo? É lá no Chibata da cidade de Cruzeiro, uma baita loja. E a visita técnica foi no Trimais, aqui na Zona Norte de São Paulo. E eu estou decidindo quais lojas nós vamos visitar, então vai ser um baita evento. Se você está vendo na televisão, tem o QR Code aí, certo? E se não, tem um link aqui embaixo na descrição para você comprar o ingresso e vir participar com a gente aqui. Vai ser um mega evento, o melhor evento para donos de supermercados do Brasil. 3 dias, imersão pesada, palestrantes top, enfim. E se você quer contratar nossa agência de marketing e vendas, também tem o WhatsApp aqui embaixo. Inclusive, hoje eu falei com um cliente lá do estado de Goiás que ele falou que cresceu 30% em uma das lojas. Falei, caraca, eu nem sabia disso. E bora, tem o link do WhatsApp, contratar a agência, e tem o nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, do Fábio Gomes, nosso parceiro de contabilidade, super indicado por nós aqui. E se você quer pagar menos imposto de forma legal, tem a minha confiança, super indico. Então vamos derrubar esse conteúdo mais reflexivo, de mentalidade, mas vai ser muito rico, que eu trago exemplos, trago cases, trago referências nesse vídeo. Então esse vídeo é mentalidade vencedora, certo? Então vamos lá, coloca na tela aí, produção, o que o primeiro dono do mercado precisa ter? Coloca aí. Então primeiro, é um negócio chamado propósito definido, que eu aprendi justamente nesse livro, e mudou minha vida. Esse livro, quem me orientou ali, eu li ele em 2015, foi o meu ex-patrão Matheus, cara, que é um inteligentíssimo, é um dos caras mais inteligentes que eu conheci na vida. E por mais que o Seta quebrou, não diminui nada a admiração e a inteligência do cara. Então, ler esse livro mudou minha vida e fala a primeira lição do livro, o que todos esses caras tinham em comum do livro? Propósito definido, que é o quê? Os caras sabiam o que queriam da vida, sabiam onde queriam chegar. Os caras tinham uma visão de futuro estabelecida. E visão de futuro também, eu encontrei com esse termo também no método CIS do Paulo Vieira, inclusive eu indico para todo mundo ir no método CIS do Paulo Vieira, que você vai aprender sobre visão de futuro, que é casa com o mesmo propósito definido do Napoleão Hill. Vão ao método CIS do Paulo e vão, também mudou minha vida, o método CIS do Paulo Vieira, e compre esse livro aqui, ó, tem 2 nomes, tá? Esse aqui é mais completo, que é o manuscrito original, e tem a Lei do Triunfo. Muita gente conhece os livros do Napoleão Hill, o mais conhecido é o Mais Esperto que o Diabo e Pense e Enriqueça, mas para mim esse aqui é muito melhor, mais completo. Então, o que o Napoleão ele fala? Ele fala que 98% das pessoas vivem a vida Deus dará, sem propósito, sem saber onde quer chegar, cara, vivendo no piloto automático e não sabem o que querem da vida. E as pessoas que prosperam, elas têm um propósito definido. Só que propósito definido, no decorrer da minha vida, foi mudando. E quando eu li o livro do Koch, também eu vi que o propósito definido dos caras foram mudando. E a vida é assim, às vezes o propósito definido da sua vida de hoje não vai ser o mesmo daqui a 10 anos. E não vai ser o mesmo daqui a 20 anos, porque você vai alcançando essas metas e você vai mudando as metas. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui. Quando eu entrei no SETA, o meu propósito no SETA era se tornar um diretor corporativo de grandes empresas. Esse era o meu propósito. Bom, então eu quero ser diretor. E eu me preparava no SETA para que se o SETA acabasse, eu fosse mandado embora,
eu pulasse para outras grandes redes, como Açaí, Atacadão e por aí vai. E quando o Seta acabou, de fato, o Açaí me ligou para trabalhar na parte de gestão de compras lá, só que eu já tinha outro propósito definido. Quando isso aconteceu, eu já não queria mais. E o que mudou minha cabeça? Eu trabalhei no Televendas. E no Televendas, eu lidava com outros donos de supermercados. E ali os caras contavam como que era a vida dele, de ser dono de supermercado, a vida boa. Cara, eu conheci alguns donos de supermercado que eles tinham casa em condomínio de alto padrão. E eu falava, cara, acho que o negócio não é ser diretor de grande empresa, não. O negócio é ser dono de supermercado. Então, no meio da jornada, eu fui galgando ali dentro do Seta, chegando praticamente no nível de diretoria, mas eu sabia que para chegar a ser dono de supermercado, primeiro eu tinha que seguir essa jornada para ganhar dinheiro, para depois eu pular para cá. E tá tudo bem. Às vezes o seu propósito definido, o lugar que você está, ele só vai te dar base para você chegar nele. E eu entendi isso. Eu falei, cara, eu vou trabalhar aqui, eu vou ganhar bem, eu vou ter um alto salário, para no momento certo eu pulo para cá e realizo o meu propósito definido no meu sonho, que era ser dono de mercado. E, cara, e como eu projetei, aconteceu. Eu trabalhei no Seta, cresci, prosperei. Cara, em 2015, 2016, eu já tinha um salário de mais de 15 mil reais para a época, que era muito, muito. Se for comparado com hoje, seria 25, 30 mil reais. Cara, que para quem trabalhava de CLT, é dinheiro pra caramba, velho. E ali eu já conquistei carros, eu já tinha casa, carro, já tinha comprado lote em condomínio de alto padrão. Cara, tinha uma vida boa pra caramba. Só que aí o Seta acabou. E quando o Seta acabou, eu tive a oportunidade de realizar um dos meus propósitos definidos. Que era o quê? Virar dono de supermercado. E, gente, quando você tem um propósito definido, é incrível como cai no seu colo. As coisas caem no seu colo. Quando você tem algo mentalizado do que você quer, você vai atrair. A lei da atração existe, eu acredito piamente na lei da atração. E pensa, quando o Seta quebrou, seria o fim. Agora eu vou procurar emprego. Cara, foi quando aconteceu a bênção de eu adquirir o Vida Nova. E aí eu virei dono de supermercado. E, cara, ali ser dono de supermercado para mim, no Vida Nova vendendo 400 mil na época, era um sonho épico. Eu estava realizando meu sonho. Eu tinha virado empreendedor. Eu tinha virado empresário. Então eu estava realizando um propósito definido. E aí por isso que vai mudando. Então primeiro eu queria ser diretor. Depois eu falei, não. Ser diretor não é bom. Mas eu cheguei praticamente em nível de diretoria. Depois, meu sonho, meu propósito definido era ter supermercado. Consegui. Só que quando eu cheguei no supermercado, eu falei, cara, vendendo 400 mil é pouco. Dá para crescer. Aí eu coloquei o primeiro propósito definido dentro do Vida Nova, vender 1 milhão. Fui lá, trabalhei, alcancei o propósito definido. Aí eu coloquei outro propósito definido, vender 2 milhões. Fui lá, trabalhei, alcancei. Aí eu vim aqui para a internet. E quando eu vim para a internet, isso lá em 2020, eu achei surreal isso aqui, de poder aprender e distribuir conhecimento. Foi quando muita gente me conheceu em estar vendendo curso de produtos naturais. Vendi mais de 1.000, implementei produtos naturais no Brasil inteiro. Todo produto natural que você vê por aí, provavelmente alguém viu um conteúdo meu, aprendeu comigo, foi meu aluno e por aí vai. Mas só que vender com esse produto natural eu me achava muito pequeno. Falei, cara, eu não quero ser o cara do produto natural. Não, isso aí é muito pequeno. Por isso que vocês viram eu fazendo mudanças. Então, quando eu comecei a vender curso, ganhei dinheiro, prosperei vendendo curso, mas eu vi que aquilo não me realizava. E eu fui entendendo o que eu era bom. E eu vi que eu era muito bom em marketing. Só que depois, até vou chegar no cenário de hoje. E aí, quando eu parei de vender produto natural, eu comecei a vender mentoria de marketing. Mas aquilo ainda não me realizava, até eu virar agência de marketing. E quando eu virei agência de marketing, cara, ter o primeiro cliente de agência de marketing para mim era incrível. Realizei. Hoje já passou para a nossa agência mais de, 150 empresas. E realizei meu sonho de ter uma agência de marketing grande. Hoje nós somos a maior do Brasil, especializada em supermercados. Alcancei mais um propósito definido. Só que aí eu vi que o meu forte não era só marketing, meu forte era vendas. E eu comecei a me especializar em vendas. Foi quando vocês viram mudando minha comunicação. Que eu falo o que vende é mix, o que vende é experiência de compra, o que vende é perecíveis de qualidade, o que vende é precificação assertiva. E hoje o meu conteúdo ele é voltado a vendas em supermercado. E marketing é apenas um pilar disso. E esse é o trabalho da minha agência. Meu trabalho da minha agência é ensinar você a vender mais. Então, o meu propósito definido foi mudando. Hoje, nós somos uma agência de marketing e vendas. E se eu te falar que hoje já não é o meu próximo propósito definido? Eu estou aqui nesse barco, mas eu quero pular para um outro.
O meu propósito definido é criar uma empresa de tecnologia que ajude o supermercado a vender mais com mix e sortimento. É ajudar o cara a aumentar. O próximo é esse. Já me tornei a melhor empresa de marketing do Brasil, a maior, mas, cara, isso aqui não é mais o que eu quero. Eu vou continuar com esse negócio, está crescendo pra caramba, eu ajudo muito no supermercado, mas eu quero aqui. Eu quero criar uma empresa de tecnologia de mix, de aumento de mix. Pronto, tá aqui. Esse aqui é meu novo propósito definido. E aí você vai começar a entender que lá atrás, agora vamos mudar a história. Lá atrás, quando você é pobre, e eu vim de baixo, eu vim da pobreza, os seus propósitos e metas que você escreve está tudo ligado a dinheiro. Tudo é ligado a conquistar coisas. E eu já vivi essa fase. Então eu vivi a fase de ter o sonho de ter casa própria. Consegui a primeira casa própria. Carro zero, consegui carro zero. E aí eu tinha o sonho de ter uma casa no condomínio de alto padrão. Tô aqui na casa. Cara, surreal. Lote de 1.000 metros, piscinas gigantescas. Cara, e depois que você alcança muito bem material, você vê que o bem material não tem sentido. Você conquista, mas você fala, tá ok, isso não preenche o seu vazio. Não preenche. E o que vai preencher no seu vazio vai se chamar um negócio que eu vi num livro chamado Ikigai. E eu já li o livro todo de Ikigai. E hoje eu vi um corte do podcast do Wagner Donegatti, do podcast dele, que ele estava entrevistando o melhor CEO do Brasil do supermercado 2024. E esse senhor me fez eu relembrar o livro que eu li. E ele fala, o que é Ikigai? E agora eu vou traduzir, até anotei aqui o que é Ikigai. Que depois que você conquista as coisas materiais que você desejava, você chega nesse nível de o que você quer fazer não está mais ligado a dinheiro. Está ligado a propósito. Está ligado a Ikigai. E o que é Ikigai? É o quê? É você trazer algo que você saiba fazer, que você goste de fazer, que você é útil para outras pessoas e que as pessoas topam pagar por isso. Quando você reúne esses 4 pontos no seu propósito de vida, cara, você zera o game. E beleza, aí vamos lá. E sabe qual é o meu Ikigai? Meu Ikigai não é a empresa de tecnologia que eu quero montar, não é minha agência de marketing. Meu Ikigai, que eu descobri isso, e você vai descobrindo conforme o tempo passa. Meu Ikigai é estar aqui gerando conteúdo. Eu vi que é isso. Eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto de estar aqui fazendo, eu sirvo para muitas pessoas, e no final as pessoas pagam por isso. Paga para estar no YouTube? Não. Pagam contratando os meus serviços, seja a tecnologia, seja na época cursos naturais, seja a agente de marketing, seja a empresa de tecnologia de mix, as pessoas pagam. Então eu encontrei o meu Ikigai que vai além do dinheiro. Eu não faço isso aqui só por dinheiro, eu gosto de estar aqui. Então meu Ikigai é fazer conteúdo aqui. E eu gostei muito mais aqui no YouTube. Mas no Instagram, tá lá, tá Reels até umas horas, vídeo até umas horas. Eu gostei disso aqui. Porque isso aqui eu sei como ninguém, eu gosto de fazer, eu sirvo a outras pessoas e as pessoas me pagam por isso. E quando você entende isso, cara, isso aqui vira prazeroso. Isso para mim não é trabalho, porque eu tenho prazer em estar aqui gravando esse vídeo aqui. Eu tenho o maior prazer em estar aqui. Cara, e aí você vence na vida, porque você vai ser remunerado automaticamente por algo que você gosta de fazer. Hoje eu me sinto como se fosse o Neymar. Ganha para jogar futebol, o cara ganha para se divertir. Então isso aqui para mim é uma diversão. Eu tenho prazer, eu sirvo outras pessoas e as pessoas me pagam por isso. Cara, é quando você vê que a questão financeira não é mais primária na sua vida. Porque você zerou, em partes, o game da questão financeira da sua vida. Você vai continuar ganhando dinheiro? Vai continuar ganhando dinheiro. Mas fazer o que eu estou fazendo aqui é meu Ikigai, é meu propósito. E aí eu vou gerando novos propósitos definidos. E por que eu coloquei o livro do Koch? Porque eu estava lendo no livro do Koch e eles vão mudando o propósito do meio do caminho. E eu acho isso muito louco. Então, primeiro eles estão lá plantando, né? Depois eu vou fazer uma resenha inteira, plantando lá legume na roça, e vendia para uma minoria de pessoas, e o que eles plantavam não escoava, eles perdiam os produtos. Então, o propósito definido deles era comprar uma Kombi para ir vender nas feiras na cidade e escoar todo o produto que eles vendiam. Cara, e você vê que eles relutaram em comprar uma Kombi, porque eles não tinham condições para comprar a Kombi. Aí eles venderam 2 boi, e o pai não queria vender, eles venderam 2 boi para esses boi pegar e comprar Kombi. E você viu que uma decisão tão pequena de comprar uma Kombi foi algo de conselho familiar para ver se tinha condições ou não. Aí eles compraram a Kombi e deu certo. E começaram a vender e escoar todos os produtos. Aí eles começaram a ir para a feira. Aí já os caras estavam com 5 caminhões.
Então, ou seja, o propósito definido, que era comprar uma Kombi para escoar o produto, já não era mais. Então, eles queriam se tornar a maior feirante ali de Santa Catarina, da cidade de Tijucas, que eles falam. E aí eles conseguem. Mas já, o que acontece? Quando chega o frio, eles começam a perder produto, porque eles têm muita produção e não conseguem escoar também. E o problema é outro, escoar em larga escala. E eles cansam disso. E eles pensam, cara, o negócio é montar um sacolão com um lugar, com um salão para poder vender nós mesmos. E eles montam o sacolão. E depois eles veem que eles podem montar um supermercado. E aí, quando eles montam o supermercado, eles gostam daquilo. E aí, o propósito vai mudando. Então, já a família inteira vai migrando da roça, da feira, para fazer supermercados. E aí, eles montam o primeiro supermercado, depois eles gostaram tanto que eles montam logo um hiper. E o detalhe, eles gastam uma nota no hiper, e depois vai todo o dinheiro embora, não tem dinheiro para pagar as contas e sai correndo para pegar dinheiro em banco. Então, é assim que acontece a vida. Você vai mudando de propósito no decorrer da sua jornada. Mas o cenário principal é você descobrir seu Ikigai. Quando você descobre seu Ikigai, você zera o game, porque depois tudo é consequência. Então, eu me sinto realizado hoje fazendo vídeo aqui, gerando conteúdo, Instagram, TikTok, trazendo histórias de rede de supermercado. Cara, e eu tenho prazer em estudar a história de supermercado, em trazer dados do supermercado. Agora vamos ter evento presencial. Eu tenho prazer em chegar lá e derrubar um monte de conteúdo. Esse é meu Ikigai. E a venda, dinheiro, virou só uma consequência na minha vida. E depois daquilo que eu falei, depois você conquista vários bens financeiros, que para você era surreal para quem vem da pobreza, você vê que os bens materiais não tem tanto sentido, e o que começa a ter sentido é o Ikigai. E é o mesmo para esses caras que ficam multibilionários. Você não acha que o Wilson Matheus abriu a IPO na bolsa, abriu trocentas lojas, não é mais por dinheiro, o cara já é bilionário. Ele descobriu o Ikigai dele. Os caras do Coque não é mais sobre dinheiro, eles já são bilionários. Se os caras quiserem ir no melhor resort do mundo, ele vai. Se o cara quiser ficar 30 dias sem trabalhar, eles ficam. Se eles quiserem comprar uma Ferrari, eles compram. Mas eles fazem isso por Ikigai, não mais por dinheiro. Então a sua meta de vida e propósito é chegar num momento onde o meu trabalho não é mais por dinheiro. O meu trabalho é por propósito. Mas você vai passar a fase na vida que o seu trabalho é por dinheiro. E todo mundo passa por isso. Eu passei a fase da minha vida onde o meu trabalho era exclusivamente por dinheiro, prosperar, comprar bens. Cara, você vive essa fase. Mas o mundo zero game quando você sai dessa fase e começa a fazer as coisas por propósito, e o dinheiro é uma consequência, o dinheiro entra do mesmo jeito. Então, você precisa entender que lugar que você está. Então, hoje você pode falar, Thiago, hoje eu estou aqui por grana, cara, eu quero construir minha vida, eu quero prover para minha família, mas eu não quero ficar só aqui por grana, eu quero descobrir o que eu vou fazer na minha vida que dá dinheiro e vai fazer eu crescer. E muitas das vezes, aquilo que eu falei, o início do propósito está ligado à riqueza, a ganhar dinheiro, a comprar casa, a comprar isso. Cara, mas no final você vai mudando. Quando você vai conquistando isso, você vai vendo que isso não tem tanto sentido quanto você enxergava antes. Então, o primeiro passo é propósito definido. Alcançou essa meta, pula para o próximo. Alcançou essa meta, pula para o próximo. Alcançou essa meta, pula para o próximo. Até no momento que você encontrar seu Ikigai, onde o que você faz é uma mera diversão que te dá dinheiro. E não o que você faz somente para te dar dinheiro. Muda o jogo no meio do caminho. Certo? E é isso que eu vi na vida de todos esses caras que eu estudo. Tudo isso. Já o propósito definido do cara não está mais ligado a dinheiro. Cara, eu vejo o cara é idiota, tá? Quando ele fala, meu sonho é ter R$1 bilhão. Meu sonho é ter 10 milhões na conta. Cara, não. O seu sonho é encontrar um negócio que você gosta de fazer, que te dá de dinheiro e que vai te dar muito mais que 10 milhões. O 10 milhões será uma consequência do seu propósito definido. É isso. É isso que você precisa entender. Então, por exemplo, deixar o seu supermercado extraordinário, atendendo muito bem seu cliente, com excelência, é seu propósito, que vai te dar um faturamento, vai te dar um lucro onde o dinheiro vai se tornar uma consequência. É isso que você aprende no meio da caminhada, certo? E é isso que eu fui mudando a minha visão, entendeu? Beleza. Próximo, número 2, produção, ambição. Então, a ambição, cara, é algo também que está presente em todos. Professor Abílio ali, ó, inclusive aqui, ó, deixa eu ver aqui, aqui, ó, vamos pegar o livro do professor Abílio, tá aqui, ó. No livro do professor Abílio, tá aqui, ó. Determinado, ambicioso e polêmico. Esse aqui não é a biografia dele, esse aqui é uma jornalista que fez. Ambicioso é a segunda. E você vai ler o Abílio é extremamente ambicioso. O que é ambicioso? Cara, é sempre estar traçando o próximo propósito. Cara, alcancei isso. Venci esse jogo. Qual é o próximo? Venci esse jogo. O Abílio,
ele morreu com 87 anos e o cara estava cheio de projetos. Ele trabalhava como se ele tivesse mais 10 anos de vida, criando projetos. Então, isso é ambição, é desejo ardente de crescimento, de prosperidade. E também, vamos lá, não por dinheiro, e sim por você construir negócios que vai gerar riqueza na vida de outras pessoas. O cara já tinha zerado o game, multibilionário, e estava lá, construindo um negócio. Isso é ambição, é desejo de crescimento. Cara, e o que eu vejo hoje, essa geração Z, totalmente corrompida, os filhos morando com pais, com 30 anos, 40 anos, morando com pais, zero ambição, zero sede de crescimento. Quando eu vejo que eu posto, cara, eu postei o vídeo do autosserviço lá no meu Instagram, e o que vem de gente massacrar o vídeo, onde eu tô falando que tem que ir pro autosserviço para diminuir as pessoas devido à escassez de mão de obra, aí vem um monte de peão, vagabundo, preguiçoso, que eu já falei isso no vídeo, falar, você quer acabar com o funcionário, paga melhor o funcionário, e que bababá, que bababá. Cara, pra mim tudo aquilo ali é broxa, é homem broxa, sem ambição. Os caras lutando para acabar com a 6 por 1, onde ele devia lutar para trabalhar mais e ganhar mais. Aquilo que eu falo. É um monte de broxa. Um monte de pau mole lá comentando nos meus vídeos. Se você vê um cara de 35, 40 anos, tá morando com o pai, e o cara não tem ambição, esse cara é um broxa. Esse cara... E se você é mulher, tá assistindo esse vídeo aqui a maioria que me assiste é homem, ou se não, se você tem uma filha, manda esse vídeo para ela. Não arrume um cara de 35, 40 anos, tá morando com a mãe, não tem desejo de ficar rico, prosperar, porque esse cara é broxa. Entendeu? Beleza, então ambição, todos esses caras tinham. E não é ambição somente por grana, é ambição por construir negócios gigantescos. É isso que você tem que ter. Ambição. Todos eles eram ambiciosos. Todos eles eram ambiciosos no bom sentido. Eu não estou falando de ganancioso. Então, hoje eu estou aqui, eu tenho agência de marketing. Quando eu entro para o negócio de agência de marketing e vendas, eu já miro o topo, caramba. Eu falei, cara, o que eu faço para ser o número 1 do Brasil? Eu já estou mirando o topo. Eu vou ser o número 1 do Brasil. Quando eu venho gerar conteúdo aqui, eu estou aqui gerando conteúdo. Ninguém mais gera mais conteúdo nessa internet do que eu mais. Eu zerei o game, pode pesquisar todo mundo aí. Eu sou o cara que mais gera conteúdo nessa internet. Por quê? Porque eu sou ambicioso. Não ambicioso por só cash. Cara, por entregar o melhor. Então eu tô aqui todo dia no YouTube, aqui, Instagram, podcast, evento presencial, porque eu sou ambicioso. Quando eu falo que o meu evento presencial é o melhor do Brasil, é o melhor porque eu sou ambicioso. Então tudo eu quero ser o melhor. Eu sou competitivo e eu sou ambicioso. Isso é ambição, vai trazer frutos bons para quem estiver aqui ao redor e por aí vai, entendeu? Então eu já quero criar uma empresa de tecnologia de mix, por quê? Porque eu sou ambicioso, entendeu? É isso, isso é ambição. Beleza? Vamos para o próximo? Agora, esse aqui é ouro também. Ser um eterno aprendiz. Ao mesmo tempo que nós somos ambiciosos, nós temos que ser humildes para absorver conhecimento. Então todo aquele cara arrogante, que se acha demais, soberbo, esse cara é um bosta. Porque todos esses caras aqui, ó, Abílio, você lê o livro dele, o outro aqui, ó, que é o que tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, o Abílio, esse aqui, que é a biografia dele. Você vê que esse cara rodava o mundo, visitando o supermercado para aprender. Esse cara aqui. O Sam Walton, do Walmart. Oi? Caiu aqui o negócio aqui, mas tá tudo bem. O Sam Walton aqui, ó. Ah, aqui o outro do Napoleão, aqui ali do Triunfo. O Sam Walton também rodava supermercado até umas horas para aprender. Eu estou lendo o livro do Koch, é a mesma coisa. O José lá, que é o CEO do Koch, inclusive ele é bem atuante no Instagram, rodava o mundo inteiro para aprender supermercado. Cara, eternos aprendizes. O Wilson Matheus, ele conta lá no podcast que ele vai visitar lojas em outros lugares, vai para os Estados Unidos para o quê? Para aprender. Aqui, ó, livro, estudo para trazer vídeo para vocês. O quê? Eterno aprendiz. Tanto é que, cara, qual é o maior exemplo de sabedoria do mundo? Tá aqui, ó. Salomão. Quando Deus chega em Salomão e fala, Salomão, pede o que você quiser aí, e eu vou te dar. Em vez de Salomão pedir fama, pedir mulher, pedir dinheiro, cara, Salomão pediu sabedoria, velho. Se Salomão pediu sabedoria, quem é uns bostas que se acha demais para não querer mais sabedoria? Então, eterno aprendiz. Esteja sempre aprendendo. E o fato de eu vir aqui pro YouTube me forçou a aprender, me estudar pra caramba. E eu pirei em fazer isso, porque, cara, a minha cabeça, eu comecei isso em março de 2025, para agora, janeiro de 2026, a minha cabeça é totalmente outra, diferente, de tanto que eu estudei. Então, hoje eu sou outro. Então, tipo assim, o Thiago, quem me acompanhou na internet lá em 2020, 2021,
Cara, eu não sabia bosta nenhuma do supermercado comparado ao que eu sei hoje. Porque eu estudo isso todo dia. Todo dia. Por quê? Eterno aprendiz, humildade para aprender. E todos esses caras tinham humildade para aprender. Todos aqui, ó, da Lei do Triunfo, Abílio, São Alto, toda essa galera aí estão humildemente, estavam, né, porque morreram, aprenderam, humildemente aprenderam. Quem para no tempo vai ser engolido, humildemente aprendendo. É isso que você tem que ter como tenista. E aí, quando entra dono do supermercado para minha agência, eu chego e falo, irmão, você vai ter que estudar. Porque se você não estudar, você não vai ter resultado. E aí eu tenho a plataforma com todos os meus estudos, deve ter mais de 60 vídeos, organizado, bonitinho. E o cara contrata a minha agência como se fosse a salvação, a chave da salvação. Contratei o Thiago Vieira e agora minha loja vai dobrar de faturamento. Não. Se você não estudar e executar ações na sua loja, não tem marketing que salve. Ainda mais se a loja do cara for uma loja ruim. Não tem o marketing, ele potencializa a loja boa, mas ele não salva a loja ruim. Então, todo cara que vem trabalhar comigo, você aprenda, você vai ter que estudar. E eu falo, já assistiu meus vídeos? Você assiste meus vídeos no YouTube? Já o cara que assiste meu vídeo no YouTube, ele vem afiado. Porque ele sabe o que eu falo aqui todo dia. Então, comigo, não dá pra vir cara preguiçoso que não gosta de estudar. Não serve pra trabalhar comigo. Não serve, porque depois ele vai colocar a culpa na minha empresa dos maus resultados deles. Agora, todo aquele cara que executa, ele dobra de tamanho. Ele dobra de tamanho fácil. Fácil. Por quê? Porque o cara está estudando junto comigo. E por isso que meus eventos presenciais, quem é cliente da minha agência, não paga ingresso. Por quê? Porque eu quero que o cliente que investiu na minha empresa, que está comigo, vá lá e sente 3 dias para aprender e visite loja boa para aprender. Então eu faço questão que os meus clientes estejam lá. Meu filho, tira 3 dias para aprender aí, porque depois ele vai melhorando a loja dele. E o melhor marketing para uma loja é a loja ser boa. Cara, você quer ver marketing vender? É a loja ser boa. Então o que eu tenho que fazer? Fazer o cara ficar com a loja boa. É isso que eu tenho que fazer o cara fazer. Certo? Então beleza, eterno aprendiz é o número 3. Número 4, executor. Aí vem tirar projetos do papel. Então, quando o cara vem trabalhar comigo, eu vou traçar uma série de projetos para o cara executar. E o cara tem que ser executor. É o mesmo segredo desses caras aqui. E eu sou exemplo disso. Quem me acompanha sabe. Olha o tanto de coisas que quem já viram eu executando. Cara, vocês viram lá no Vida Nova. Quem me acompanhou em 2020, viu eu reinaugurar a loja, eu implantar produtos naturais, eu implantar Terça-feira do Real, eu implantar Vida Nova Daily, eu implantar pizzaria, frango no balde, eu implantar suplemento em 2020. Cara, depois, beleza, vendi o Vida Nova, vim aqui, comecei a agência do marketing do zero, explodi a agência do marketing, já tava vendendo pra caramba, vim pro YouTube. Cara, eu executo o que eu faço. Aí agora eu quero fazer um negócio de mix, inclusive amanhã, né, esse vídeo tá saindo na terça, eu tô lá com o professor Ayala em São Paulo, aprendendo sobre mix, sentando lá com o velhinho de 83, 84 anos, sei lá quantos anos ele tem. E tô lá o dia inteiro em São Paulo, aprendendo. Então eu vou estar executando o número 1, que é o propósito definido, o número 2, que é a ambição, eterno aprendiz, que é o número 3, e executor, tô lá executando com ele lá. Tô lá aprendendo. Execução, cara. Execução. É vir pra ação e fazer. Vim pra ação e fazer. Aqui, ó. Fiz reunião hoje o dia todo, tô parando aqui, ó. 8 horas da noite para fazer esse vídeo aqui para vocês, para manter a execução do quê? De um vídeo todo dia, menos o final de semana. Eu estou na escala 5x2. Certo? Então, execução é tirar os planos do papel. Tirar os planos do papel. Certo? Beleza? Vamos para o quarto aí. E aqui entra resiliência. Cara, e aqui é pesado. Por quê? Porque todos esses caras que eu cito aqui, você vai ler o livro dos caras? E todos os que eu já estudei aqui, já mostrei para vocês no YouTube, os caras passaram perrengue, velho. Os caras passaram situação de quase quebrar. O Abílio aqui, teve uma época, você está nesse livro aqui, que o Pão de Açúcar ficou sem mercadoria, ninguém queria vender. O cara chegou na beira da falência e ressurgiu das cinzas. O Walmart, lê o livro do São Alto, Made América, tem uma parte que ele fala que ia quebrar. Ele tinha tanto empréstimo com o banco, porque ele pegava de todos os bancos. Eu acho que ele tinha empréstimo com uns 8 bancos diferentes. Para alavancar, para crescer. E a filha dele fala que teve uma época que eles ficaram desesperados, porque ia quebrar. E o Walmart só não quebrou porque ele abriu a IPO. E aí entrou uma enxurrada de dinheiro, abriu a IPO, colocou a empresa na bolsa, e aí virou a potência que é hoje. Mas o cara quase quebrou. O Wilson Mateus, cara, você vê as dificuldades que ele passa, inclusive passou por uma agora, né? A fraude do bilhão, a questão do imposto, imagina como está a cabeça do cara. Mas, cara, o cara resiliente, ele vai dar a volta por cima. Inclusive o Napoleão Hill, ele fala aqui nesse livro aqui, que você só se torna um fracassado quando você desiste e joga a toalha. Só.
Porque quando você tem revés na vida, né, a situação não vai como você planejou, você tem uma derrota temporária. Então, você tem que separar derrota temporária de fracasso. Fracasso é aquele cara que encontrou a dificuldade e jogou a toalha, desistiu, ficou depressivo, deu um tiro na cabeça. Cara, é o cara que desiste. Já derrota temporária, cara, você foi pra lona, você foi envergonhado, a sua honra foi derrubada, mas você falou, não, vou desistir. Eu vou levantar e vou ir pra frente. Por isso tem cara que quebra 2, 3 vezes, quando no menos espera esse cara explode e dá certo na vida. Por quê? Porque ele foi resiliente. Inclusive no livro do Koch, eles contam várias vezes que ele teve que recorrer a empréstimo, porque não tinha capital para pagar as contas. Né? Eu estou mais ou menos ali na metade do livro. E você vê que os caras sofrem, mas olha hoje a potência que os caras são. A diferença está em você continuar. Desistir não é uma opção. Então você tem que ser resiliente, cara. Perseverança. O próprio Andorinha quebrou também no início, tá? Eles quebraram no início, que os meninos me falou, né? Acho que o Mauri contou no podcast, ou ele contou para mim nos bastidores, que o pai deles quebrou, o seu Tomás. Depois olha a potência que virou. Então é muito normal o supermercadista ter quebrado e depois voltar com tudo. Por quê? Porque o cara é resiliente e ele já sabe fazer. Certo? Então é isso aí. Resiliência, certo? 5. Número 6 é você ser forte. E o forte que eu falo é em todos os aspectos. É forte emocionalmente, e aí você tem que estudar, tem que participar de treinamentos de inteligência emocional, como o método CIS é um, tem que ler livros, cara, tem que se desenvolver emocionalmente. Lê aqui, ó, o manuscrito original do Napoleão Hill te deixa forte emocionalmente. Forte fisicamente. Vamos falar uma coisa aqui? Quando eu falo forte fisicamente, não estou falando gordo não, tá? Até porque o gordo para mim é fraco. Gordo para mim é fraco. Então, se você está acima do peso, cara, você tem que se transformar num corpo forte. E um corpo forte é um corpo saudável. Não estou falando forte igual o Cariani. Não estou falando forte igual o Ramondino. Não, estou falando forte é de saudável. É você treinar todos os dias. É você ter uma mentalidade forte. Cara, é você ser saudável. Você já viu rico obeso? Você não acha rico obeso. Você não acha empresário de sucesso obeso. Raridade. Raridade. Então, se você é um dono de supermercado, você está acima do peso, cara, você está assistindo esse vídeo, procura uma academia, procura um nutricionista, toma um Monjaro também, cara, mas transforma o seu corpo em uma fortaleza. Porque o seu corpo é o que mantém força, mentalidade para você sustentar a sua família. Eu já fui muito acima do peso, já fui, mas hoje eu não aceito, eu tenho que ser forte. Então, por isso eu treino todo dia de manhã, puxo uns ferros, musculação, tenho uma alimentação balanceada, porque eu quero ser forte. Isso aumenta a minha produtividade, bebo muita água, como muita proteína, porque eu tenho que ser forte. E você não vê empresário próspero com 150 quilos, 130 quilos de obesidade, 200 quilos. Você não vê, não tem. Me fala aí quem. Me fala. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lembrar aqui, vamos lembrar os nomes aqui, ó. Deixa eu ver. Abílio Diniz, putz, cara. E esse negócio de forte é bem lembrado do Abílio. Eu tive aula com o Abílio na FGV, um ano e meio antes dele falecer. E me espantou o físico do Abílio. Ele tinha músculo com 86 anos. Cara, e ele prega, o Abílio é um dos caras que prega a saudabilidade, que pregava. Por isso que ele durou 87 anos. Por isso que ele viveu 87 anos. Porque ele pregava a força física. Cara, e um dos maiores aprendizados que eu tive no treinamento com ele, lá na FGV, foi justamente a parte física. E quando eu estive lá, eu estava acima do peso. Então, ali explodiu minha cabeça. Eu falei, cara, assim, um senhor desse, 87 anos, está dando aula numa sala de aula aqui na FGV, com essa lucidez, falando de negócio, investindo de negócio, falando em empresa. Cara, é uma vergonha. Eu, na época, 30 e poucos anos, estar aqui no sobrepeso. É uma vergonha. E aí, cara, você vê que o cara é forte. Então, você pega aí, Abílio Diniz, vamos pegar o João Adib da CIMED, você vê que o cara é forte. O Paulo Vieira, você vê que o cara é forte. Vamos pegar outros exemplos aqui de empresários do nosso ramo. O Wilson Matheus, ele não é gordo, mas ele é meio mirradinho lá, mas tá tudo bem. Só não pode ser gordo, entendeu? Deixa eu ver quem mais. Os gordinhos, não me cancelem, tá? Né? A Gabi falou que tem um gordinho, quem? O Belmiro Gomes? Ah, não, tolerável, vai. O Belmiro Gomes passa. Belmiro Gomes passa. Você pega os caras do Mufato, magro, ali na estica. Você pega também... Pedrinho BH.
Mais ou menos, né? Mais ou menos. Pedrinho BH, deixa eu ver quem mais aqui. Vamos lembrar. Você pega os caras da Ambev, tudo na estica. Você pega os caras da BRF, não, da JBS, na estica. Você não vai ver gordo bilionário, caramba. Não vai ver. Para não falar, o único gordo que eu conheci meio rico assim foi o Jô Soares, antes dele morrer. Ele era um gordo rico, mas sentava, pode você ver, que ele sentava lá no bagulho de entrevista dele lá e esparramava assim para fazer as entrevistas. Não dá. Você tem que ser forte fisicamente. Seja forte fisicamente. Seja forte fisicamente. Então, contate um personal trainer. Não precisa ser um Cariani, tá? Mas seja forte. Certo? E emocionalmente também. E para fechar com chave de ouro, sétimo pilar espiritual. Cara, aí entra a fé. E é outro ponto que, quando eu livro da Abílio, cara, Abílio bate muito na fé. Então, Abílio era um homem de Deus. Um homem de Deus. Ele é católico, eu sou cristão evangélico. Desde os meus 17 anos eu me converti. Fui o primeiro da minha casa a me converter. E tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E a sabedoria que eu tenho foi Deus que me deu. E Deus continua me acrescentando sabedoria. E a minha principal oração é que Deus me acrescente mais sabedoria. Certo? Já fui pregador de igreja evangélica, já preguei muito na minha vida. E quando o pessoal vê o palestrando, o pessoal se espanta com a habilidade que eu tenho e eu adquiri na igreja, pregando na igreja aqui, ó. Então, espiritual, fé, Deus. Esse é o principal pilar. Tanto é que eu deixei por último. E quando você para estudar esses caras, você vê que eles têm muita fé. Você vê o podcast do Wilson Mateus, ele é ligado à fé. Você vê o pessoal do Coque, são ligados à fé. Cara, a grande maioria dos caras grandes, eles têm uma fé forte. Eles são espiritualmente solidificados, certo? Eles têm a prosperidade na fé. Tanto é que, vamos dar alguns exemplos, o último jogador brasileiro, bola de ouro do futebol, é o Kaká, e era um cara de fé. Fazia gol, levantava a mão para o alto e agradecia a Deus, certo? Você tem vários exemplos aí de caras cristãos, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Paulo Vieira, cara, é um cara de fé, cheio do Espírito Santo, entendeu? Entre outros no Brasil. Tem grandes nomes aí, os caras extremamente espiritual. Então você tem que ser um cara ligado à fé, que aí Deus vai te dar direção. Cara, e quando você tem fé, alcançar o número 1 ali que está na tela, que é o propósito definido, é algo muito mais tranquilo. É como se Deus, ele te desse atalhos na sua jornada. Deus, ele te dá atalhos na sua jornada. Deus abrevia o tempo. Quando você vive uma vida com Deus, ele abrevia o tempo do seu propósito definido. Algo que demoraria 10 anos, Deus tem o poder para fazer acontecer em 1 ano, 6 meses. Eu vivi várias vezes isso na minha vida. Basta você olhar a minha história. Eu queria ser diretor, depois eu mudei para ser dono de supermercado. Quando a empresa quebra, do nada eu viro dono de supermercado. Cara, isso é Deus abreviando propósito definido. Deus, ele é um abreviador de propósito. Então, e outro detalhe que eu aprendi na minha vida, tá? Quando você é um cara direito, você é um cara correto, você é um cara de fé, você é um homem de verdade, você não é um frouxo. Geralmente, os seus propósitos definidos, que são os seus sonhos, você acha que ele nasceu de você, mas ele não nasceu de você. Foi o próprio Deus que colocou ele no seu coração. Então, antes desse propósito ser seu, ele é um sonho divino. Antes desse propósito você achar que é um desejo que você criou, que você desenvolveu, Deus implementou esse desejo dentro do seu coração. Então, o que para você projeta, para Deus é sonho. E eu vivi muito isso. Todas as vezes que eu desejei algo, não era um desejo meu, era um desejo de Deus na minha vida. Cara, e quando você entende isso, já era, a sua cabeça explode. Seus propósitos acontecem. Ainda mais quando você é um cara muito bem intencionado, né? Eu não estou falando daquele cara que o sonho do cara é montar um cabaré. Não, jamais. Isso vai ser um projeto de Deus. Eu não estou falando do cara que o cara quer montar, sei lá, uma casa de swing. Jamais vai ser um propósito de Deus. Se o propósito definido do cara é montar o negócio dele, não é de Deus, tá? Montar uma boate, sei lá, montar, deixa eu dar um exemplo, um aplicativo do Tigrinho, uma bet casa de aposta. Não, Deus nunca vai estar nesse propósito. Deus nunca vai estar. Quando o seu propósito é um propósito de Deus, ele é benéfico para todo mundo. Ele só traz frutos bons. Ele traz prosperidade. Ele está dentro dos valores e princípios bíblicos. E aí a mágica de Deus começa a acontecer na sua vida. Então, é isso, gente. São os 7 pilares aí que eu trouxe de uma mentalidade vencedora de um dono de supermercado, de tudo que eu aprendi na minha vida.
Isso aos meus 39 anos de idade. Espero ter contribuído para vocês. E no meu evento presencial, no nosso evento presencial, eu vou aprofundar muito mais isso, trazendo muitos cases, muitos exemplos, porque mentalidade vencedora está dentro dos 10 pilares que faz um supermercado ter sucesso e prosperar. É a mentalidade do dono, certo? Toda vez que eu vejo o dono prosperar, eu olho a mentalidade e o cara tem isso. A maioria dos caras que eu conheço bons, ele quase que gabarita isso daí. Os meus clientes que eu vejo crescer, a maioria gabarita isso daí. Então é isso que eu vi o tempo todo, no dia a dia, na caminhada, na jornada, certo? Inclusive o Andorinha, o negócio é tão louco que eles param 1 hora lá, 6 horas da tarde, para a oração, né? Que o seu Tomás implementou. O que é isso? Espiritual forte. Você vê, o Andorinha, hein? A melhor loja do Brasil, você chega lá, tem a pausa para a oração durante o dia, acho que é 12h e às 18h. Espiritual forte. Entenderam o código? Então, tudo que eu trago aqui, eu vou trazendo base, vou trazendo exemplos, vou trazendo referências, certo? E no nosso evento presencial nós vamos aprofundar também essa parte. É isso, espero que você tenha gostado. É nóis.